Depois de inúmeros pedidos, eu vou gravar um vídeo a respeito de toda a minha trajetória dentro do mercado digital, empreendedorismo, pois eu criei um canal chamado Ludoki Money, justamente com a ideia de falar sobre business, sobre negócio. O que eu menos falei até então foi sobre negócio. Então, atendendo o pedido de muitos, eu vou finalmente gravar esse vídeo pela qual eu estava procrastinando para fazer, pois eu estava com outras ideias de vídeo que eu acreditava ser mais interessante em primeiro momento e que ia contribuir mais para o engajamento do canal. Como eu já estou com aproximadamente 4.000 inscritos, acredito que agora já é um bom momento para isso. Se você não me conhece, prazer, me chamo Ludoki, empreendo desde os 14, e nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouco mais a respeito da minha trajetória. Eu quero que esse vídeo soe como uma inspiração para você, eu quero que de alguma forma você se sinta mais motivado, mais inspirado a tirar aquele projeto que tu tem na mente e botar ele em prática. E sonhar como se você não houvesse a possibilidade de falhar, porque daí sim você está realmente tirando o teu maior desejo inconsciente, conseguindo trazer para o mundo real. Então, eu quero, além do mais, passar conselhos, né, de tudo que eu aprendi ao decorrer desse tempo e que tenho certeza que vai agregar muito para você. E não são coisas que você vai encontrar em qualquer livro por aí, não é algo que você vai encontrar em palestra de coaching. São coisas que a gente realmente aprende no campo de batalha. Eu vou tentar fazer uma explicação mais resumida possível de toda essa minha trajetória, pois, bem ou mal, o que você mais quer aqui é tirar aprendizado. Então, esse que vai ser o foco. Minha primeira tentativa de eu querer fazer algo na internet, seja para ganhar dinheiro, por incrível que pareça, foi um canal no YouTube assim como esse pelo qual você está assistindo. Olha só que curioso. Eu tinha 10 anos e eu tinha a ideia de criar um canal de gameplay. O ano era 2017, eu tinha 10 anos, hoje tenho 18. E na época tava muito hypado Clash Royale. Tinha muito youtuber que tava crescendo muito rápido produzindo conteúdo de Clash Royale. E eu pensei, eu quero fazer a mesma coisa. Pois a questão é, eu fiquei um ano postando vídeo e não resultou em nada. Eu fiquei um ano criando conteúdo para conseguir um total de 130 inscritos. O engraçado é que não faz nem 2 meses que eu tô postando vídeo aqui no YouTube, nesse canal aqui, e já estou com aproximadamente 4.000 inscritos. Para vocês verem a diferença que faz você ter conhecimento e saber utilizar das ferramentas corretas. Mas também eu não me dedicava a full no canal, até porque eu era uma criança, eu queria saber de jogar futebol, queria saber de jogar videogame, coisa de criança, então eu não me empenhava de fato ao meu canal. E o tempo foi passando e eu queria ganhar meu próprio dinheiro. Foi uma educação que eu sempre tive pelo meu pai, de conseguir as coisas pelo meu próprio mérito, pelo meu próprio esforço. E nisso, esporadicamente, eu fazia alguns bicos para eles. No caso, em resumo, ele era terapeuta, ele às vezes não conseguia sempre estar presente no consultório dele. Meu pai é terapeuta iridologista. Se você não sabe o que é um terapeuta iridologista, recomendo que você pesquise. Mas sim, é uma profissão bem desconhecida e muito provavelmente você não conhece. Mas enfim, tem a ver com a íris, ou seja, é meio que a bola dos olhos. Mas prosseguindo, e lá tinha o notebook dele, que ele utilizava como ferramenta de trabalho. Enquanto não tinha pessoas para eu atender, eu acostumava ver vídeos no YouTube, como uma forma de entretenimento. E daí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu, na época, gostava e trabalhava já com música, eu gostava de escrever, de compor, de gravar. E se eu aprender a fazer beats, eu baixar o FL Studio e eu poder vender isso aqui? Eu não quero entrar muito em detalhes do que é o FL Studio, o que de fato é um beat, para quem não conhece. Mas, em resumo, eu queria produzir rappers e trappers e vender o direito, né, a licença deles poderem utilizarem um instrumental para poder distribuir em todas as plataformas digitais. Esse era o meu intuito. E eu tinha 13 anos quando eu tive essa ideia, mas só fui colocar em prática com 14. Eu, na época, não tinha computador, eu comecei produzindo no notebook do meu pai. Então, em resumo,
Sempre que ele não precisava mais, entre aspas, do notebook ao resto do dia, eu pegava, trazia o notebook dele para casa e estudava, fazia os beats, enfim. E eu me lembro exatamente que no dia 31 de novembro de 2021, eu vendi o meu primeiro beat a R$ 70. Meu primeiro beat encomendado. E quando eu fui ver, naquelas férias de escola, eu já tinha levantado algo em torno de R$ 1.500. Pra mim, que eu tava praticamente, porque pra mim beat era praticamente fazer um hobby. Eu não levava aquilo exatamente como trabalho. Eu tava em casa, eu tava de bobeira, e eu tinha 14 anos. Cara, pra mim eu tava muito bem, porque eu tava, entre aspas, ganhando dinheiro praticamente sem esforço, por mais que obviamente tinha um esforço, né? Eu tinha que chamar a galera, enfim. Era com algo que eu gostava, e só que obviamente eu não, né, despojei nem nada, eu pensei, agora eu tenho que reinvestir esse dinheiro. E foi dali que eu quis e tive o meu primeiro contato com a ferramenta de anúncios do Facebook Ads. Foi em janeiro de 2022. O problema é, eu não tinha conhecimento de copy, de tráfego, de funil, resultado, joguei dinheiro fora. E eu pensei, putz, eu preciso dominar isso aqui, se eu quero escalar, se eu quero vender bits em alta escala. Então, nesse meio tempo, o que eu tentei fazer? Eu tentei abordar rappers e trappers americanos para tentar vender em dólar. E, de novo, eu tive outro canal no YouTube para postar esses beats. Se você quiser, você pode jogar no YouTube Ludoc Spazing, você vai achar beats meus. Resultado, eu fiquei meses e meses postando beat no canal e eu não fiz uma única venda sequer em dólar. Vai achando que tudo é mil maravilhas, irmão. Não é. Eu também tenho minhas derrotas e são muitas, por sinal. E então, dali eu pensei, cara, isso aqui não tá dando certo. Eu me lembro que eu cheguei a chamar por, tipo, 2 meses direto, mais de um mês, 50 artistas todo dia no direct do Instagram, pra fora, e nada, 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 nada. Só que eu já fui burro, eu tava sendo insistente. E eu pensei assim, eu preciso dominar marketing digital de alguma forma, porque independente do que eu for fazer, eu preciso dominar essa merda. Então, ali, eu entrei no mercado de afiliados. Você muito provavelmente, se você já trabalhou com marketing digital, você conhece o mercado de afiliados. Em resumo, você pega um infoproduto, um produto digital, um produto de informação, e a cada venda que você faz, você ganha uma comissão. Você não precisa ter criado aquele produto necessariamente. Então, digamos, eu tenho o meu produto, um exemplo. Se você quiser, você pode pegar um link para vender o meu produto com a minha imagem e você ganhar uma comissão a partir disso, pela sua indicação. E dali eu comecei a pegar todo aquele dinheiro que eu tinha juntado vendendo beats e a investir nisso. Eu também não contei isso, mas em resumo, eu comprei uma consultoria com um produtor canadense para eu justamente conseguir vender mais beat em dólar, mas acabou que no fim mentoria não entregou porra nenhuma. Então, em resumo, eu tomei um golpe. Mas foi um golpe, pô, não foi um prejuízo grande, mas assim, foi em dólar. Então, leva isso em consideração. Mas enfim. E no mercado de afiliados, o que aconteceu? Acabou que eu comecei a fazer meus primeiros anúncios, testar produto, etc. E até então eu já estava tomando um prejuízo. E no dia. E é isso que eu falo. Energia é um negócio muito louco. Eu me lembro que no dia 22 de junho, 22 de junho de 2022, eu escrevi por 10 linhas numa folha de caderno a seguinte frase: eu fiz a minha primeira venda. E eu repeti aquilo todo dia antes de dormir. Eu fiz a minha primeira venda. Exatamente no dia 22 de julho do mesmo ano, um mês depois, eu tinha feito de fato a primeira venda. E, nossa, aquele dia, puta, mano, pra mim, cara, eu comemorei como se eu fosse ter uma noite, como se eu fosse ter uma noite de sexo com a minha califa. Porque eu tava definitivamente na frente do PC, eu tava em call com um brother meu trocando ideia, e quando vê, pinga R$ 222. E eu fiquei, estourei. Eu lembro que aquele dia, inclusive, pedi um lanche, batata frita e tudo mais, para comemorar, para celebrar. Por mais que ainda assim eu tava no prejuízo, mas isso não importava. Era a alegria da jornada ali. Pois a questão é que, quando fui ver, eu tomei reembolso desse produto. Então, ou seja, olha que sacanagem. Na primeira venda que eu fiz, tomei o reembolso. Então eu fiquei, puta, mano, que bosta. E quando eu tava chegando num ponto que eu já tinha gastado 600, R$ 700 e
não tinha retornar nada. E eu pensei, eu preciso me reinventar. E eu cheguei à conclusão que a melhor forma, tinha chegado à conclusão que a melhor forma na época era eu prestar um serviço. E dali veio a ideia de eu me tornar gestor de tráfego. Por quê? Porque eu já dominava a ferramenta do Google Ads, na época, Facebook, enfim. Então eu pensei, cara, vou vender isso aqui para outras empresas. Isso foi em agosto. Em setembro eu já estava fechando os primeiros clientes, junto com alguns amigos meus. A gente fechou clientes lá fora, nos Estados Unidos, brasileiros que possuem empresa lá. E me lembro que também, por volta de dezembro, por janeiro, eu também fechei meu primeiro cliente aqui no Brasil, que no caso foi um amigo de um pai meu, que é corretor de imóveis. Então ali eu comecei a já conseguir me recapitalizar. E o engraçado é que justamente quando eu comecei a prestar serviço, aquelas campanhas daqueles produtos que eu tinha criado lá como afiliado começaram a dar retorno depois. Então no fim eu acabei ficando positivo. Então, muito louco isso. Mas enfim, depois disso, eu fiquei full focado em prestação de serviço para negócios locais. E eu já atuei em diversos nichos. Já atendi clínica odontológica, já atendi imobiliário, o nicho que eu mais tenho experiência, já atendi empresa de construção nos Estados Unidos, já atendi loja de imóveis, já atendi aluguel de tenda, eu já atendi uma caralhada de nicho. Muito nicho eu acabei atendendo. E desde então eu já atendi mais de 30 empresas, e o negócio foi muito louco. Pois nesse meio tempo também aconteceu muita coisa, eu não consigo detalhar tudo. Mas eu tive a oportunidade de fazer alguns freelancings, até para continuar me recapitalizando. Pois eu já tinha amigos meus que tinham agência, tinha uma empresa deles tocando, eles precisavam de algum suporte operacional, eu entrava lá para conseguir levantar um caixa, para poder investir na minha empresa. É, e as coisas foi acontecendo, e quando eu fui ver, eu, aos 16 anos de idade, eu já tinha tirado meus primeiros R$ 4.000 por mês com a internet. Eu sei que R$ 4.000 não é um dinheiro absurdo. Não é. Simplesmente não é. Mas eu pensando assim, irmão, tem nego que tá. Infelizmente, o cara tá tendo que trabalhar o dia inteiro, acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, para pegar transporte. Às vezes trabalhar no sol, na chuva, para ganhar um salário mínimo. Então, naquele momento, eu senti muito grato, uma gratidão comigo mesmo. E pensei, pô, irmão, isso aqui é só o começo. E, e foi indo, sabe? E quando eu fui ver, aos 17 anos eu já estava tirando essa média aí. 3, 4 mil reais por mês ali, enquanto eu estava na escola. Então, hoje a questão é que eu tive a oportunidade, né? Surgiu de eu formar a sociedade com um brother meu, e dali a gente alavancou muito rápido. No primeiro mês junto a gente já fez mais 5 mil reais, e quando a gente foi ver, exatamente no mês de outubro, eu bati meus primeiros R$ 10.000 por mês pela internet. Ali eu senti que eu tinha estourado a boca do balão. Porque é 5 dígitos, velho. É 5 dígitos. E, em resumo, tá? Contextualizando. A gente novamente tinha fechado alguns clientes do mercado imobiliário, pois ele, né, quando entrou na operação junto comigo, ele tinha quebrado. Ele chegou pra mim e falou assim, Yuri, eu tenho 3 centavos na conta e um sonho. Falei, bora, irmão, bora. Foi o acordo mais foda que eu fiz. E a gente foi fechando. A gente foi chamando imobiliário por imobiliário no WhatsApp para marcar reunião, tomando não, até fechar, até fechar, até fechar. E teve uma hora que foi. A gente fechou algumas consultorias, fechamos alguns clientes de tráfego, e a gente pegou essa grana, comprou uma mentoria para fechar cliente em dólar, tomamos no cu de novo, tomamos outro golpe, mas aí eu peguei. Tudo que o cara falou para eu fazer, eu fiz ao contrário, deu certo. E quando fui ver, pô, bati os 10K. Mas a questão é que
Em contrapartida, no mês eu tinha batido 10k e no outro eu quase quebrei, pois eu tive uma rotatividade de cliente muito grande, uma saída de cliente muito grande, e dali eu precisei dar o meu primeiro all-in, né? Então, ou seja, eu tinha um caixa que tinha separado, então, ó, eu vou ter que colocar tudo isso aqui, ou eu vou me lascar. E deu certo. Voltei de novo aos 10k mês. Só que o ciclo se repetiu. E esse vídeo está muito extenso. Eu sei que é difícil detalhar tanta coisa, tá? É muito difícil mesmo. Mas eu quero passar alguns ensinamentos para vocês do que eu aprendi ao decorrer desse tempo. Agora vem, acho que a parte mais importante do vídeo para você que está assistindo. Primeira coisa que eu aprendi. Cara, tu tem que ter alegria na jornada. Pois digamos que imagina que tu vai demorar 10 anos para conseguir ficar rico. Tu vai ser 10 anos um infeliz, tipo, mano, não curtindo a jornada, nada. Cara, tu não vai ter satisfação nenhuma em fazer aquilo. Segunda coisa, o mundo ele não é estático. Eu seriamente pensei nesse canal aqui, eu ofertar um produto ensinando um modelo de negócio pela qual eu fiz e que deu certo para mim. Pois a questão é que, cara, se tu for querer fazer o que eu fiz e que deu certo, muito provavelmente não vai dar certo, cara. Pois são em timings diferentes e tudo gira em torno da replicabilidade. Então hoje eu falo, eu não recomendo você estudar para se tornar um gestor de tráfego. Virou uma profissão que é um commodity no digital. E eu posso ensinar isso para você, eu posso ensinar você a fechar seus clientes, mas eu não consigo vender algo que eu não acredito. Então, quando eu encontrar um negócio que realmente eu senti que está no time correto e que de alguma maneira vai ajudar vocês, aí eu trago aqui. Mas se você quiser também fazer, sua conta em risco, obviamente, tu que sabe. Mas é um modelo de negócio que hoje já não me atrai mais e eu posso fazer um outro vídeo relatando a respeito disso. Segunda coisa, se tu tá no inferno, continue andando. O maior indicador que tu tá no caminho certo é quando as coisas estão difíceis. Quando tu tem problema para resolver. A época que eu mais fiz grana foi justamente quanto mais o problema tinha para resolver. Quanto mais problema tu tiver, irmão, mais dinheiro. Saiba disso, tá? E por fim, velho, saiba desenvolver, isso é algo que tu vai desenvolver no decorrer do tempo, tolerância ao estresse e tolerância às frustrações. Porque, cara, é mais derrota do que vitória. Eu poderia facilmente fazer um vídeo de 3, 4 horas e não ia caber tudo de tudo que já deu errado. E, mano, não compartilhe as suas ambições, seus sonhos, seja lá o que for, com quem tem mente quadrada. Ideias redondas não entram em mente quadrada. Então, eu mesmo nunca fiz questão de falar sobre o que eu fiz de negócio e etc. A nenhum colega meu, ninguém aqui da minha cidade, porque eu sabia que essas pessoas não iriam me apoiar, essas pessoas que iam de alguma forma querer me colocar para baixo, ou coisa do gênero. Mas aqui estou. Vai ter gente que não vai acreditar nesse vídeo. Vai ter nego que, para ver se realmente eu sou um empresário, vai querer buscar meu CNPJ. E se você jogar no Google, você vai encontrar o meu CNPJ, tá? Você vai encontrar, é barbada. Então, isso é um negócio que é louco de pensar. E eu posso fazer um vídeo detalhando mais a respeito do porquê que eu não acredito mais no modelo de agência, que eu não acredito que é um modelo de negócio sustentável a médio e longo prazo, e por isso eu estou transitando de negócio. Eu
encerrei essa sociedade com esse meu sócio, foi bem tranquilo, não teve nada de perrengue. Entretanto, tá aqui, quem sabe, um novo começo na minha jornada. E, cara, eu olho tudo isso e fico, porra, mano, que foda. Porque um dia eu vou poder estar num podcast, num lugar, numa palestra, seja lá o que for, eu vou poder estar falando de todos os perrengues que eu já tive. E as pessoas vão ver muito mais valor, muito mais credibilidade nas minhas conquistas, porque não tem graça nenhuma tu começar um negócio hoje, amanhã já dá certo. O sucesso não teria graça. E a mesma coisa, por exemplo, não tem como saber o valor de tu tá agasalhado se tu não sabe o que é o frio. Não tem como saber o valor de tu um prato de arroz e feijão se tu não sabe o que é fome. E eu penso da mesma forma no mundo dos negócios, né? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não consegui me expressar da maneira pela qual eu mais gostaria, mas se você tinha realmente toda essa curiosidade de saber toda a minha trajetória aqui no digital até então, mas só o começo. Tá aqui o vídeo. Enfim, se você curtiu, deixa um like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque mais de 90% das pessoas que acompanham não são inscritos, e é algo que não custa absolutamente nada para você. Mas, qualquer coisa, fico à disposição. Tamo junto.